A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Arlen, sou pastor da Igreja Evangélica Arca da Aliança em Ubaitaba, interior da Bahia. E eu gostaria de, em poucos minutos, falar algo que eu sinto em meu coração. A Bíblia diz no livro de Salmos 33:12 que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós estamos atravessando um momento de muita dificuldade, um momento de medo, de desespero, de preocupação, de tristeza e de muito sofrimento. Hoje o Brasil registra mais de 5.000 mortes pelo Covid-19. E aí a gente se pergunta o porquê dessas coisas. Sendo que, na verdade, a gente precisa entender para quê de todas essas coisas. Eu costumo dizer que Deus está chamando a atenção do seu povo. Deus está chamando a atenção da humanidade. A humanidade em todo momento tem se voltado contra Deus, tem virado as costas para Deus. E Deus, desde o Éden, ele vem buscando ter novamente uma intimidade com o homem. Infelizmente hoje, a igreja está dividida. A igreja não está cumprindo o seu papel. Hoje, o que a gente vê são evangélicos, são igrejas brigando, defendendo o partido político. Porque fulano pertence a A, fulano pertence a B, sendo que, na verdade, o que a igreja deveria fazer era se unir em oração, em jejum, em clamor a Deus pelo fim deste mal. Preste atenção. No início dessa situação no Brasil, a igreja se uniu, a igreja orava, a igreja jejuava, a igreja ia às ruas e a situação estava tranquila. Estava acontecendo as contaminações, estava acontecendo mortes, mas estavam ameno, não estava da forma que estão agora. Mas aí o que acontece? O inimigo veio, mais uma vez. E aí o inimigo cria uma situação e a igreja mais uma vez se divide. Porque Moro saiu, porque fulano isso, porque fulano aquilo, e a igreja se dispersa. A igreja que orava, que intercedia, a igreja que buscava, agora é a igreja que discute, é a igreja que apoia, é a igreja que idolatra. Porque o que está acontecendo? Estamos idolatrando homens, estamos esquecendo do verdadeiro Deus. Estamos fazendo de homens deuses. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória pertence a Deus. Eu sempre tenho dito nas minhas ministrações e pregações que a cura, a solução não virá do homem para que o homem não se glorie. Olha o que nós estamos vivendo hoje na nossa atual situações. As pessoas estão idolatrando o homem, fazendo com que esse homem seja o salvador da pátria. Estão idolatrando pessoas como se eles fossem resolver a situação. E estão esquecendo de Deus. Estão esquecendo do autor e consumador da nossa fé. Nós estamos mais uma vez dispersos, buscando a deuses, sendo que na verdade Deus está de braços abertos, esperando nós nos voltarmos para Ele, para que Ele possa resolver essa situação. Pastor, o que é necessário? É necessário a igreja urgentemente voltar a ser igreja. Nós estamos vendo aí nas redes sociais pastores renomados, homens grandes, que ao invés de conclamar, de buscar o povo, de trazer o povo para se chegar a Deus, ficam defendendo bandeiras políticas. Pastores renomados, com milhares de ovelhas, que poderiam estar nas redes sociais falando do amor de Jesus, falando da necessidade de um grande arrependimento, porque todos nós pecamos, toda a humanidade pecou, todo o planeta Terra pecou. Então esses homens de estarem fazendo um chamado, trazendo o povo ao arrependimento, estão nas redes sociais defendendo homens, levantando bandeiras. Você pensa o quê? Nós, igrejas, também somos culpados por tudo que está acontecendo. Porque quando nós abrimos as portas das nossas igrejas, quando nós permitimos que políticos corruptos subam aos púlpitos das nossas igrejas para falarem o que eles querem, políticos que vão na igreja atrás de voto e depois que ganham some das igrejas, desaparece, não visitam mais, e ao contrário, procuram criar leis que venham prejudicar as igrejas. Nós também somos culpados. E Deus está chamando a atenção nossa. Ouvindo essa semana uma ministração do pastor Josué Brandão,
Ele falaram o seguinte: você acha que Deus não tem um propósito em toda essa situação? Você acha que Deus ia permitir que políticos, que governadores, que homens que não temem a Deus fechassem igrejas e nos colocassem dentro da nossa casa, trancados para cultuar dentro de casa? Deus tem um propósito. E o maior propósito é que a igreja volte a ser igreja. Quando eu falo igreja, eu não falo somente de templo. Eu falo de igreja você, eu, minha casa, a nossa casa. Porque aquele que não governa a sua própria casa jamais poderá governar as coisas de Deus. O que é que Deus está fazendo? Deus está tratando primeiro conosco, com o nosso lar, com a nossa casa. É tempo de nos reunirmos dentro de casa, com as nossas famílias, de pais orarem com seus filhos, de esposo orar com as suas esposas, de esposa orarem com seus esposos, com seus filhos. É um momento de comunhão familiar. Deus primeiro está tratando dentro para depois tratar fora. E muitos não estão entendendo, estão degladiando-se, estão perdendo a amizade, estão escandalizando o evangelho, defendendo bandeiras políticas. E Deus não quer isso. Eu preciso dizer isso a você. Se nós nos arrependermos o mais depressa possível, que a humanidade se arrependa, o mais depressa que nós venhamos nos arrepender, essa situação vai passar. Deus vai dar um basta em tudo isso aí. Mas primeiro Ele requer de nós o arrependimento, o reconhecimento de que só Ele é Deus. Preste atenção, enquanto nós estamos dentro de casa, enquanto a igreja está fechada, enquanto as pessoas estão discutindo se vão ou não vão, a terra está se sarando, a terra está se curando. Deus está curando a terra, mas Deus também quer curar a sua humanidade, porque a Bíblia diz que o nosso pecado faz uma divisão entre nós e Deus. Então o pecado nos distanciou de Deus e Deus está nos chamando a atenção. É preciso que você entenda isso. É preciso que essa humanidade entenda isso. Deus está chamando a nossa atenção a um grande arrependimento. É preciso ter no Brasil um grande arrependimento. O Brasil é o país da América do Sul que tem o maior índice de morte. Se eu não me engano, o Equador é o segundo com 800 e poucas mortes. O Brasil já tem mais de 5.400 mortes. Brasil, se arrependa. Mundo, se arrependa. Cristão, evangélico, independente da sua religião, se arrependa e reconheça que existe um Deus dos céus que pode curar todo este planeta em apenas um estalar de dedos. Entenda, a Bíblia diz no livro de Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. Então, se nós nos arrependermos, se nós nos voltarmos para Deus, vai se cumprir o que está escrito em 2 Crônicas 7,14, que Ele nos ouvirá, perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra, e Ele irá sim nos libertar de todo este mal. Eu sei que eu sou uma pessoa pequena, talvez esse vídeo não alcance muitas pessoas, mas aqueles a quem esse vídeo alcançar, seja um propagador desse vídeo, para que toda a humanidade entenda que o que Deus requer de nós é um grande arrependimento. Arrependimento de pecados, pensamentos, omissões, pecados incubados, pecados escondidos, pecados de vícios que precisam ser arrancados de dentro de nós. Porque tudo isso faz essa divisão de Deus. E mais uma coisa para me concluir. Fique em casa. Guarde a sua casa. Guarde a sua família. Eu não estou falando isso porque eu também não estou preocupado com a economia. Estou sim. Eu sei que muitas pessoas podem morrer de fome, mas não seja um propagador deste mal. Se você se guardar, se você sair quando for necessário, aqueles que precisam sair, precisam ir trabalhar, eu entendo, e que a mão de Deus esteja sobre a sua vida, lhe guardando, lhe protegendo, lhe livrando de todo mal. Mas você que pode, fique em casa, guarde a sua família, guarde o seu lar, que é o maior patrimônio que Deus nos deu, é a nossa família. Se precisar sair, saia em extrema urgência. Faça o que for fazer e venha para dentro de casa. Tome as medidas cabíveis, as precauções necessárias, porque nós vamos vencer. Deus vai nos livrar. Mas depois que todos nós nos arrependermos dos nossos pecados e reconhecemos que somente Ele é Deus. Repito, a cura não virá do homem, a cura virá de Deus. O mundo irá evidenciar que Deus vai fazer um grande milagre nesse planeta. Deus vai mostrar que Ele é Deus nos céus, é Deus na terra e é Deus em todo lugar.
Que Deus em Cristo nos abençoe. Que a bênção de Deus, a proteção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus nos livre de todo este mal. Que tudo isso passe o mais depressa possível, para que nós possamos voltar às nossas vidas normais. Mas entenda, voltarmos como pessoas melhores, como pessoas diferentes, porque estamos e precisamos aprender uma grande lição, de que com Deus ninguém se brinca. Deus é fogo, e quem brinca com fogo se queima. E isso eu estou falando com todos, cristãos, católicos, seja independente qual for a sua religião. Deus está tratando conosco e Deus está chamando a nossa atenção. Fique com Deus, Deus te abençoe.